realizar uma previsão, saber o que vai acontecer no futuro, com uma boa dose de acerto, esse talvez seja o maior desejo, um sonho comum de toda a gestão, que está envolvida em planejamento, principalmente de vendas e operações. O que será que precisamos para ter uma boa previsão, para ter uma boa precisão dessa assertividade de fato? Uma bola de cristal ou IA? Né? Vamos falar um pouquinho sobre isso no episódio de hoje do Deep Talks, o podcast da Unisoma. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, no Spotify. Se estiver nos assistindo no YouTube, dê seu comentário, coloque aqui seu like, ative a notificação para os novos episódios. Acesse também a página da unisoma.com.br. Lá você vai encontrar todos os episódios. Você vai poder, inclusive, mandar uma mensagem diretamente para nós. Você já me conhece, eu sou o Adriano Tomás, especialista na Unisoma, e estou aqui com o meu lado, né? A Mariana Barissa. Muito legal ter você novamente aqui, Mariana. Muito bacana. Conte mais sobre o episódio de hoje. Já faça a sua apresentação aí. Olá, Adriano. Olá, você também, novamente ao Deep Talks. O episódio de hoje a gente vai falar sobre planejamento integrado no ramo da saúde. E para isso a gente tem aqui 2 convidados que vai trazer conhecimento, prática, experiência. Temos aqui o Carlos Schiavo, gerente de planejamento integrado da Vivio. Muito bem-vindo, obrigada pela disponibilidade e por ter aceitado o nosso convite. E Michel Duran, nosso diretor de marketing da Unisoma e sponsor desse podcast. Muito obrigada pela participação, Michel. Eu agradeço o convite. Muito bom tê-lo novamente aqui, né? É difícil trazer o homem aqui, mas quando ele vem, sempre agrega. Muito bom. Obrigado também, Carlos. Obrigado, Adriano. Obrigado, Mário. Boa. Já vou aproveitar e fazer uma perguntinha aqui já para você, meu caro. Claro. O que fez com vocês, da Vivio, né, tivessem a decisão de procurar uma ferramenta analítica, né, que é sempre uma decisão difícil de entender que nós precisamos de uma ferramenta, né? Sim. E qual é a principal dor que vocês tinham lá, que até, inclusive, né, de forma geral, assim, se você puder, inclusive, trazer uma comparação, né, do como estava antes, né, e depois, seria bem legal, agregaria bastante. Claro. Vamos lá, Adriano. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite aqui de vocês da Unisoma. Acho que a gente tem um projeto rolando aqui com vocês há aproximadamente 1 ano e meio já. Então, um projeto que já tem resultados. Eu vou trazer um pouco dessa história para vocês. Bom, o que fez a Vivio procurar uma ferramenta de inteligência artificial para começar a alavancar realmente resultados no planejamento de demanda? Acho que o primeiro ponto importante é que a gente entenda de onde a gente veio, né? Então, a Vivio, ela vem com um projeto de IBP, um planejamento integrado, que foi evoluindo ao longo dos anos, né? Esse projeto começou lá em 2012, quando a empresa ainda era a Cremer, apenas a Cremer, né? E ao longo do tempo esse processo foi evoluindo, até quando a gente chega no ano de 2019, quando é a virada de chave, efetivamente, do processo de S&OP para o processo de IBP. Então, a gente passa a ter um mindset muito mais financeiro do que apenas volumétrico. E esse processo ele vai evoluindo ao longo dos anos até que a gente chega no ano 2023. O ano 2023 ele foi decisivo para a gente na nossa tomada de decisão, porque, primeiramente, que o nosso processo já estava muito maduro, então a gente já tinha um nível de maturidade dentro das tomadas de decisão e das análises de planejamento de demanda muito alto, porém, começou a faltar efetivamente braço para todas as análises. Então a Vivio ela possui um portfólio gigantesco, né, com inúmeros SKUs, inúmeros pontos de reposição em CDs, né, então a gente tem aproximadamente 10 CDs, né, com um produto com aproximadamente 5.000, 6.000 SKUs, então para pensar nessa multiplicação, você tem mais de 60 mil pontos de reposição. E aí é humanamente impossível que uma pessoa pegue e consiga analisar com detalhes toda essa previsão de demanda. Então, nesse momento, a gente faz uma virada de chave, a gente passa a ter um time de especialista de dados, efetivamente, né, para que possam analisar o comportamento dessas previsões que a gente até então fazia no Excel. E aí a gente toma a decisão de que é a hora realmente, a gente já tem um time maduro, a gente já tem um processo maduro, está na hora da gente dar um passo para uma ferramenta que realmente vai trazer bons resultados para a gente.
né? Então, além de tudo isso, além da maturidade do processo, que foi o primeiro fator que levou a gente a buscar essa ferramenta, o segundo fator foi realmente a instabilidade da demanda. Porque a gente veio de um ano pós-pandemia, uma empresa completamente ligada ao ramo da saúde, né? Então, você já não sabia se o seu histórico era verdadeiro ou se era momentâneo, e fazer essa análise para todo um portfólio gigantesco de SKUs estava sendo extremamente complexo para a gente. E aí, nesse sentido, a gente acabou procurando as ferramentas de mercado, e uma delas foi o Prognos aqui com a Unisoma. Unisoma é uma parceira de longa data aqui, já da Vivo em outros projetos, apresentou a ferramenta, e aí a gente efetivamente começou a implementar esse negócio. Para vocês terem uma ideia, quando a gente começou com esse projeto, a gente tinha uma curiosidade de aproximadamente 45% a 48% no nível SKU-CD. Então, quando eu comparava todos os itens que eu podia ter em todos os pontos, eu acertava mais ou menos 45%, que é muito pouco, né? E aí, após um ano agora de projeto, a gente já tem uma maturidade maior, a gente já está atingindo algo quase em torno de 60%, então a gente ganhou quase 15 pontos de acuracidade nesse período, no nível SKU-CD, que é muito mais difícil do que no nível SKU fechado, né? Quando eu olho para SKU fechado, hoje eu já tenho uma maturidade acima de 70%, o que é muito positivo, porque eu garanto que é pelo menos o que eu estou comprando e o que eu estou produzindo está certo. Talvez eu tenha ainda um desafio de como distribuir melhor isso na cadeia, mas a minha certeza de produção e efetivamente daquilo que eu compro já tá bem evoluída. Miguel, você trouxe uma questão muito interessante, né? Quando a gente fala de pandemia, todos aqui, né, já de alguma forma nós lidamos com isso, né? Então, com os nossos clientes em diversas áreas. Mas você traz um caso de saúde onde vocês tiveram, além da pandemia, algo diferenciado, porque vocês estavam envolvidos diretamente com a questão da saúde. Aí quando você passa por esse período, eu fico imaginando como é que é analisar lá atrás, né, esse histórico, como é que funcionou. Muito legal você trazer agora aqui essa maturidade, e se permite dizer, vocês começaram em 2019, né? Acho que eles começaram bem essa questão de pensar no data-driven ali, de pensar nessa maturidade, né? Porque se talvez tivesse passado para depois da pandemia ou durante a pandemia, talvez vocês não tivessem conseguido chegar onde vocês estão hoje, né? Com esse nível de acuracidade. Não, com certeza. Eu acho que entender essa modelagem histórica para o ramo da saúde, acredito que não só para a gente, como todas as outras empresas que estão. Na verdade, na minha leitura geral, é que todas as empresas tiveram essa dúvida do que era a demanda real pós-pandemia. Mas com uma empresa efetivamente ligada ao ramo de saúde, então eu tive produtos que sazonalmente eu tive um boom de vendas naquele período e que aquilo não se replicaria para frente. Então, o meu histórico muitas vezes de pouco adiantou, né? E para isso, certamente, o Prognos e a ferramenta que a gente implementou efetivamente nos ajudou a fazer essa compreensão do que era outlier e do que era realmente demanda frequente e crescimento de mercado. Legal. É que a Vivio, como ela está diretamente ligada ao ramo da saúde, né, foi uma dor muito específica. Então, agora pensando nas dores do mercado em geral, são as mesmas no sentido de objetivo? Como é que o Prognos também, para quem não sabe, o Prognos é a nossa ferramenta de planejamento de demanda, e tem vários vídeos também explicando. Como é que o Prognos também se adapta a essas dores do mercado, não só no ramo da saúde, como todos os outros ramos? Legal, gente. É uma boa pergunta, porque o Prognos ele tem uma boa flexibilidade para você conseguir alinhar o seu processo de S&OP com o processo do Prognos. Então, você consegue lá dentro mimetizar o seu processo de S&OP dentro do Prognos, ajeitando o seu ciclo e a sua estrutura comercial, que é um outro ponto muito importante. Você tem a capacidade de pegar a sua estrutura comercial e, matematicamente, colocar ela lá dentro, como é que ela funciona, até você conseguir chegar ao nível de quebra que tenha, o nível de quebra que você consiga ter uma boa precisão versus uma necessidade de ter aquele número, né? Mas a grande maioria das empresas buscam melhorar a sua previsão quando você tem uma quantidade grande de SKUs que você precisa prever. Essa acho que é a principal dor. Sim. Eu preciso prever muitas coisas. E aí, o prever muitas coisas, às vezes você fica perdido entre o que é importante versus o que eu tenho que fazer sempre.
a inteligência, né, as ferramentas, como o Carlos comentou, você consegue usar a inteligência artificial para fazer isso para uma grande quantidade de itens de SKUs ao mesmo tempo, né? E você ter uma razoável, uma boa previsão para a grande maioria deles. E um ponto importante, você sempre vai ter os seus itens principais que você precisa ir lá na mão e dar uma costurada melhor porque aquele número vai representar um impacto muito grande se você errar, né, a previsão para cima ou para baixo. Vai apresentar um impacto grande. Então, para esses números, você consegue, a partir do tempo que você economizou com os outros, gastar esse tempo no item de melhor valor agregado, partindo já de uma base estatística, de um número feito pela inteligência artificial. Então, sim, a grande maioria das empresas que tem esse problema de tenho muitos SKUs, como é que eu faço? O que eu priorizo? O Prognos ajuda isso. As ferramentas de inteligência artificial ajudam nisso. Vocês podem em qualquer área, né? Qualquer área, né? Qualquer área. Qualquer área que você tenha uma grande quantidade de itens e você não consegue mais fazer na mão ou você não tem a capacidade de melhorar a assertividade na mão e você precisa trazer, usando o episódio anterior, e você precisa trazer governança para o seu processo, você tem que usar uma ferramenta analítica que mapeia as informações, que guardem as decisões e guardem as variáveis que você usou para tomar aquelas decisões. Você falou legal da governança, né? A gente falou sobre isso, de maturidade, né? E aí o Scavo está trazendo que eles começaram a construir essa maturidade já há um bom tempo para chegar ali com bastante propriedade, de fato, e implementar uma ferramenta analítica. Perfeito. Mas às vezes eu fico na dúvida, né? E a gente está falando assim de diversos tamanhos aí, diversas áreas, né? Várias empresas. Às vezes, e nós já tivemos caso de ajudar as empresas a criar esta maturidade, né? Então, também é uma questão também bem explorada, né, Michel? Sim, sim. Muitas empresas estão passando por um processo de implementação de S&OP. Então, elas estão num nível de maturidade um pouco diferente e ainda precisam entender quais são os ganhos do S&OP, né? Para depois, ou em paralelo a isso, você conseguir experimentar dados e inteligência para você começar a tomar melhores decisões. Então, sim, esse processo de amadurecimento do S&OP é um serviço que a gente consegue ajudar também, de melhoria, e de entender, e de mapear, e de seguir, até o momento que você estou pronto para usar uma ferramenta e a gente consegue entrar junto ali com a ferramenta. Isso é muito legal. E a gente falou sobre maturidade, né? O que vocês conseguiram até agora, né? Você trouxe valores ali muito legais em termos de acurácia. Eu acho que isso é fantástico, até porque nem toda ferramenta consegue medir isso, né? Sim. Às vezes você pergunta, como é que tá ali? Eu não sei. não é tão incomum isso, né? Por incrível que pareça. E o que você está imaginando ali para os próximos anos, as próximas implementações, vamos dizer assim, né? O que você está vendo ali? Legal. Antes de responder essa pergunta, só complementar por favor. O Michel colocou, essa questão de organização de dados também é bastante importante realmente, né? Então, por exemplo, anteriormente no nosso processo, a gente tinha os dados todos armazenados em diversos Excels que iam ficando lá na rede, dentro das pastas, e aí, precisamos fazer uma análise agora de o que eu tinha previsto 6 meses atrás e como é que esse SKU foi mudando ciclo a ciclo. Se abria 20 Excels diferentes e coloca uma base embaixo da outra, empilha e vambora. Então... e chama a galera que fez, exato, né? Porque você não vai... E acha lá onde que tá o dado e tal. Então, realmente, esse fator de granularidade de organização de dados, das estruturas e tudo mais que o Michel colocou, é realmente bastante importante, porque dentro da própria ferramenta fica salvo todo o seu histórico. Então, você volta lá e fala, eu quero olhar o que eu previa 2 meses atrás, tá lá. 3 meses atrás, tá lá. E aí você consegue fazer as coisas de uma maneira muito mais natural. Então, de fato, organização de dados é bastante importante. Agora, o que a gente prevê de futuro, né? Então, é sempre uma pergunta importante, porque, de fato, a gente tem que... Quando a gente implementa uma ferramenta, pelo menos no meu modo de ver como gestor, você tem que já saber onde é o seu primeiro, o seu segundo, o seu terceiro passo e até onde essa ferramenta vai te levar. Então, hoje, a gente já conseguiu
quase 15 pontos aí de acuracidade, apenas olhando modelos matemáticos e granularidades de dados, né? Todo o contexto que a ferramenta já nos dá. Então, a primeira coisa que eu vejo para futuro, que a gente tem que explorar ainda bastante, é a parte de variáveis exógenas. Eu acho que esse é um ponto que existe dentro da ferramenta lá e que a gente preferiu dar um passo de cada vez. Vamos estabilizar esse processo aqui primeiro, dentro das nossas rodadas de ciclo de IBP normalmente, e depois a gente dá espaço de exógenas, que é a primeira coisa que a gente quer fazer para 2025. Então, eu acredito muito que dentro da parte matemática da coisa, a gente já tirou o máximo que daria para ganhar em acuracidade, e daqui para frente, realmente as melhorias vão partir das variáveis exógenas, que a gente vem trabalhando agora ao longo do segundo semestre para entender o que vai fazer sentido para colocar dentro dessa ferramenta e como é que a gente vai colocar isso para dentro para a gente conseguir efetivamente colher resultados. Então, primeira coisa que eu tenho certeza que a gente precisa fazer é explorar esse fator de variáveis exógenas que já contém dentro do Prognos, que a gente ainda não mexeu nessa parte. Tá? Então, sem dúvida, é a primeira coisa. A segunda coisa que a gente tem certeza que a gente precisa fazer é transformar toda essa variação de dados e tudo mais em um Data Analytics para a gente realmente. Então, assim, a gente tem todos os dados, a gente utiliza eles de uma maneira razoavelmente boa, né? Então, eu acredito que a gente consegue explorar bastante coisa de dados, mas eu acho que muitas correlações que a gente ainda não está explorando. Então, um Data Analytics conectado ao Prognos vai ser um passo futuro aqui da Vivi. E o terceiro passo é realmente, com essa parte de exógenas e de Data Analytics, a nossa capacidade de gerar cenários, né? Então, hoje a gente tem um ciclo que é mensal de IBP e ele está bastante robusto, como a gente já falou, mas a velocidade das coisas está mudando muito. Então, daqui a pouco a gente certamente vai precisar evoluir com um modelo que no meio do mês vai me prever se eu vou fechar o mês realmente do jeito que eu queria, que eu achava que eu ia fechar dentro do modelo mensal. Então, são coisas que certamente eu vejo como um processo evolutivo para a Vivio e para a própria ferramenta no futuro. Você está trazendo uma experiência muito legal, a gente agradece mesmo, né? Porque esse planejamento que vocês fizeram, né? Começaram lá atrás, e de olhar essa organização, né? Essa orquestração interna, com o que vocês têm, vamos deixar a casa em ordem com o que a gente está aqui na mão. Agora a gente vai olhar para fora para ver como que isso encaixa dentro do modelo, vai aprimorando ali essas regras, né? E aí você até comentou, né? Michel quiser complementar a questão do Prognos, que já também está pronto para começar a olhar isso também e incorporar isso. Eu acho fantástico que você está trazendo esse depoimento, porque às vezes as pessoas, né, nos ouvem ou nos param e falam, puxa, mas eu não estou pronto. Tudo bem, você não está pronto agora, mas vamos estar pronto daqui a pouco. E essa construção, de fato, ela tem, não existe regra, né? Não existe, mas existem boas práticas. É isso, né, Michel? É isso aí. O Prognos, essa informação sobre variável exógena, né, que o Carlos comentou, para quem não está familiarizado, variável exógena são outras variáveis que não o histórico, o volume de vendas, né? Então você pega variáveis fora do seu histórico de venda, de volumes, e tenta colocar dentro do modelo matemático para ver qual é a influência de uma variável lá. Então, isso a gente já tem, né, dentro do Prognos, esse modelo pronto de você colocar variáveis, aí você pode colocar o que você imagina que lá fora esteja influenciando o seu volume, né? Dólar, ou preço, ou ação de concorrente, ou verba promocional, que com certeza vai impactar a sua demanda. Então, você consegue colocar e automaticamente o Prognos testa isso para entender se tem influência ou não. Porque também tem aquele balanceamento, né? Às vezes você vai pondo variável, você só vai deixando o modelo mais complexo, só que o ganho é muito pequeno ou não ganha, né? Então o segredo aí também, a beleza da variável exógena, tá em entender qual é aquela que vai impactar o seu negócio realmente e colocar aquela, deixar um negócio elegante e que traga melhores resultados ali, e que efetivamente traga melhores resultados, né? Não só por falar que usa, mas que realmente, como o Carlos gosta de mostrar números, né?
quanto que ele vai me melhorar a partir dos 60 usando variável exógena para determinadas estruturas. Você está falando de uma questão que às vezes nem toda empresa investe ou tem condições de capacitar um time de data science que está olhando para isso e de fato já tem um acelerador ali com essas variáveis dentro do Prognos, né? E a gente, o que o Michel está trazendo isso é possível de fazer testes ali mesmo que você ainda não saiba de fato qual é a melhor correlação, o que impacta, o que não impacta. Isso é bem legal você trazendo. Muito bacana. E tem, como o Carlos já trouxe, né, as variáveis exógenas e tudo mais, mas em termos de expectativa do mercado, em outros tipos de expectativa que vocês vêm analisando, até mesmo dentro da Viveo mesmo, como é que o Prognos ele se adaptaria a essas expectativas futuras? Legal. Eu vou falar de usabilidade. E isso é muito importante. Usabilidade é muito importante. E a expectativa do usuário está cada vez mais em cima de usabilidade. Claro, o algoritmo tem que ser bom, tem que trazer precisão, mas ele tem que ser fácil de usar a ferramenta. Exato. Por quê? Em alguns casos, são várias pessoas que usam aquela ferramenta na empresa. E você pode ter pessoas que têm maiores práticas em usar ferramentas eletrônicas, mas, por exemplo, tem alguns casos onde centenas de vendedores usam aquela ferramenta também para fazer contribuição de informação, né? E a ferramenta precisa ser simples e fácil de usar e usável, né, de forma homogênea por todos, né? E isso é um ponto muito importante. A grande maioria das ferramentas hoje, elas seguem uma história de jornada do usuário, intuitividade, né? Que a pessoa não precisa ter muita vivência em ferramentas para conseguir usar aquilo, o negócio é muito prático, você entra e vê. Então, essa vem de uma grande onda de melhorias que a gente vem fazendo na ferramenta também, de usabilidade, de filtros, né, de possibilidades que você tem de visualizar a informação, de montar dashboards de acordo com a sua necessidade. Então, isso de você conseguir trazer usabilidade também tem a ver muito com o que está sendo demandado das nossas ferramentas. Legal. Eu acho que assim, toda vez que a gente apresenta, porque a ferramenta para nós, né, que desenvolvemos, ela é nosso meio, né, porque a gente precisa colocar ali nosso algoritmo, nossas ideias, traduzir aquilo que nós temos fisicamente, representar fisicamente para um modelo matemático. E a gente olha para a ferramenta como, às vezes, de uma forma até assim, isso é importante. O importante é o core, é o que está ali, né? Mas para o usuário faz toda a diferença. Porque ele não tem a mesma formação, às vezes, que a gente, né? E nem precisa ter, essa é a questão. Né? Você viu essa facilidade lá também? Que eu acho que você percebeu isso também? Não, com certeza. Eu acho que, assim, a usabilidade da ferramenta, ela é uma ferramenta bastante simples, né? E eu acho que outra coisa que também é super importante é a questão do suporte à ferramenta. Legal. Né? Bacana. Então, acho que isso para mim é um grande ponto de destaque, porque, pelo menos aqui na minha experiência, o time esteve bastante engajado em dar esse suporte para que a ferramenta efetivamente funcionasse, né? Então, no começo, naturalmente, mesmo tendo uma pessoa especialista de dados mesmo, estatística formada e tal, por vezes tinha dúvida de entender aquilo que a ferramenta fez por trás, porque exatamente a gente não tem acesso ao que foi feito por trás, né, dos modelos e tudo mais. Então, todas as vezes que a gente teve algum tipo de dúvida, foi esclarecido junto com o time e gerando aprendizado. Acho que isso é o mais importante, né, processo de geração de aprendizado. Em termos de usabilidade, a ferramenta tá adaptada hoje para conectar direto nos bancos de dados, então ela tem a conexão direta com os bancos de dados da empresa, que facilita bastante, né, o uso, uma vez que o usuário não precisa ficar manipulando dados, as coisas se conectam, né, então acho que isso é bastante interessante. E, de fato, para quem não tem esse conhecimento mais aprofundado no desenvolvimento técnico da ferramenta, eu já tive outras experiências de olhar outros modelos onde, de fato, a ferramenta assusta no começo. Essa não, é uma ferramenta bastante simples e bastante tranquila de manipulagem de dados, tá? Eu acho que hoje também tem a questão de IA, né? A gente fala bastante sobre inteligência artificial e todo o que está envolvido, né? A gente já faz isso há muito tempo e hoje está dentro dessa caixinha de IA, né? Uhum. E isso é muito legal porque, por exemplo, quando você tem
um uso da ferramenta, e você falou, poxa, ela tem uma integração legal, o usuário, a gente corre menos risco de ficar manipulando dados para chegar ali, para não ter problema mesmo, de fato, fazer uma previsão boa. Mas também tem um ponto bem legal que você citou agora, que é a questão do retorno, né, da questão do feedback, da retroalimentação. Uhum. E eu vejo que isso, para mim, é uma das coisas mais relevantes quando a gente trabalha dentro de um processo, de você conseguir trazer esse retorno. Falar, poxa, isso aqui não tá tão bacana, vamos lá dar uma melhoria aqui. Isso aqui ficou muito fantástico, maravilha, vamos dar um destaque, vamos dar um peso maior. Isso tem uma ciência por trás. Mas a gente também trabalha muito com isso, né, Michel? Esse suporte, né, que o Gustavo trouxe. A gente tem lá a área de Customer Success, né? Legal. Que trabalha em conjunto a implementação da ferramenta e o uso durante o processo, né? E sim, é algo que a gente valoriza bastante, a opinião, e se o cliente está conseguindo atingir aquilo que ele almejava atingir no começo. De entender as expectativas, nivelar as expectativas e fazer com que o sucesso do cliente seja a nossa meta. Legal. Então, acho que esse é o principal papel ali da nossa área de Customer Success, que vem desempenhando... acabamos de receber um depoimento aqui. Muito bom. Que vem recebendo, que vem cumprindo a sua missão, né? Isso é legal demais. Uhum. Legal. Maravilha, galera. Acho que, puxa, a gente agradece aí a participação de vocês. Sempre bom ouvir a galera que trabalha com nossas ferramentas e dar esse depoimento. A gente agradece aí pela presença, pela disponibilidade do seu tempo, poxa, e as portas estão abertas para você trazer ali novos depoimentos, tá? Com certeza. Muito obrigado pelo convite, pessoal. Acho que bastante gratificante estar aqui apresentando um projeto que realmente está dando resultado para a gente. Então, acho justo que a gente compartilhe, né, com todos, e agradecer mais uma vez pelo convite. Legal. Michel, obrigado também pela participação, pela brilhantar mais ainda nosso podcast, né? Nosso podcast, de fato, né? Muito bom. Legal, turminha, muito bom. Obrigado, valeu, Carlos. Obrigado, cara, por ter vindo. Obrigado. Maravilha. Esperamos que você tenha gostado do episódio, né? E a gente quer que vocês mandem seus comentários. O episódio de hoje, ele foi... vamos dizer assim, claro que a gente trouxe um case assim bem real aqui para vocês terem uma ideia, mas ele foi colocado como uma sugestão de um novo episódio. Então, clique no like, siga nosso podcast no YouTube, no Spotify. Estamos nas redes sociais. É fácil nos encontrar lá. Exato. E no nosso site, unisoma.com.br, você encontra todo direto no conexão direta para os episódios dos outros Deep Talks, que são incríveis, inclusive como esse, né? E, por favor, deixe comentário, crítica, sugestão, a gente vai ler todos. E a gente precisa que vocês nos deem um feedback, como foi aqui, o Carlos já trouxe o feedback dele. A gente também quer um feedback sobre o Deep Talks, sobre esse episódio e sobre todos os outros, tá? Muito obrigada e nos vemos em breve. Até a próxima, pessoal.